Hoje eu vou contar a história de uma ata notarial que eu elaborei aqui no tabelionato. Sou Helene Blasquezi, tabeliã de notas e professora, e trago todos os dias às 11 horas para vocês na nossa live assuntos relacionados a contratos, direito civil e, é claro, sobre cartório e os atos aqui praticados. Fica comigo. Já deixa aí a tua pergunta, já manda um aviãozinho aí para os amigos que querem saber como funciona, como fazer e aonde chegar para obter os resultados na via extrajudicial que a Prof. Blasquezi conta para vocês. Hoje eu separei para vocês um case sobre uma ata notarial, para vocês terem ideia das tantas quantas situações que nos ocorrem aqui no tabelionato e que demandam da interpretação e da lavratura desses instrumentos, neste caso essa ata notarial para embasar a uso capião extrajudicial. E ela foi bem interessante porque a princípio seria algo voltado mais para a busca da possibilidade através de um inventário ou através da busca do proprietário registral para que ele complementasse o instrumento que ele começou. A história é a seguinte: 3 irmãos receberam por partilha uma área de terras que tinha uma sede. E essa sede diz que uma sede muito linda, muito grande, sei pelas fotos que foram apresentadas para a ata, pela descrição do imóvel, e a área rural era uma área bastante extensa. Desses 3 irmãos, um deles adquiriu por compra de outro, 1/3 do campo e 1/3 da sede, das construções, benfeitorias e tudo que lá mais existia que compunham aquele estabelecimento rural. Comprou e registrou sem problema nenhum. O outro irmão, que era um irmão solteiro, isso, segundo eles, essa negociação foi feita há muito tempo, há mais de 30 anos, e ele seria aquilo que nós chamamos, comumente de solteirão. Era um rapaz, na época que fez a negociação com o irmão, fez uma doação para esse irmão que tinha adquirido 1/3 por herança e 1/3 por compra do outro. Ele resolveu doar a sua parte para este irmão. E ele, como ele não tinha pais vivos, não tinha cônjuge, não tinha companheiro, também não tinha descendentes, ele poderia fazer a doação de toda a sua área, até porque ele tinha mais bens. E ele fez a doação, fez a escritura de doação. E essa escritura foi registrada. Passou-se o tempo e quando o adquirente, que agora seria o dono do todo, da área toda, ele resolveu fazer o georreferenciamento. Vejam que essas negociações elas foram realizadas há muito tempo atrás, há cerca de 30 anos atrás, onde nós não tínhamos a necessidade do georreferenciamento. Ele tinha a sua matrícula registrada toda em seu nome e estava tranquilo. E foi, então, contratou o profissional técnico para fazer o georreferenciamento e na análise da documentação eles se depararam com a seguinte situação. Veja só como acontecem as coisas, e mesmo em situações em que se passa por tabelionato, se passa por registro de imóveis, ainda assim pode ocorrer uma situação de que algo fique para trás. E essa eu trouxe até porque eu achei bastante interessante e que muitas vezes um
pequeno lapso da atenção resulta num grande problema para as pessoas posteriormente. Bom, o que ocorreu neste caso? Então já vão aí, ó, curtindo, compartilhando e passando pro pessoal ouvir a historinha da prof. Na hora em que o geomensor foi fazer o levantamento, foi fazer a análise da matrícula, ele constatou o seguinte: o proprietário tinha recebido por herança 1/3 da terra e 1/3 do estabelecimento, das construções, tinha adquirido por compra e venda 1/3 das terras e também 1/3 das construções, e a doação tinha constado somente 1/3 da terra, 1/3 do estabelecimento, das construções, ainda figurava no registro de imóveis em nome do irmão que havia doado para ele. Vejam só, mesmo sem haver terra embaixo, o registro, na época, abriu a matrícula referente a 1/3 do estabelecimento, somente, sem área de terra nenhuma, porque toda a área de terra estava registrada em nome do requerente, no caso da ata, mais 2/3 do estabelecimento rural. E eles foram à procura deste irmão, porque este irmão, ele sendo solteiro, não tendo filhos, não tendo cônjuge ou companheiro na época, ele, como se diz, né, ganhou o mundo, saiu a viajar. E aí, vendeu os bens que tinha e com o dinheiro ele se mudou de país. A última notícia que eles tinham é que ele andaria pela França. E tentaram de toda forma localizar este irmão, que perdeu o contato totalmente, né, por já não ter mais os pais, não ter mais os avós, era somente os irmãos, um irmão que ficou na cidade, que ficou dono da fazenda, e o outro que morava em outra cidade. E como ele já não tinha mais esses contatos dos troncos da família, ele se foi para o mundo e nunca mais tiveram notícia desse irmão. Nem sabiam se o irmão estava vivo, se estava morto, e de qualquer forma tinham somente esta notícia que alguém teria comentado que teria o encontrado uma vez na França. E depois nunca mais souberam dele. E qual foi a solução que eles buscaram? Eles queriam resolver aquela situação, porque se encontrassem o irmão, seria bastante simples. Ele complementar, ratificar a escritura de doação, incluindo nela uma retificação da área, dizendo que também a área do estabelecimento, das construções ali, tinha sido doado juntamente com a área do campo, que era um valor infinitamente maior que a área das construções. Por um lapso, no momento da lavratura da escritura de doação e no momento do registro, isso não foi se dado conta. Então vejam, né, toda uma situação que chega, e aí eles requereram, através do seu advogado, a lavratura da ata notarial, contando, consignando essa história. E também mostrando, demonstrando, juntando documentos que tentaram localizar esse irmão e que não tinham ainda localizado. Então, de forma que eles iriam entrar com este pedido, fazer as notificações possíveis de serem feitas, até porque agora é possível se fazer a notificação extrajudicial a nível internacional, e eles então optaram por este caminho para tentar solucionar, até porque não seria possível, requerer demolição daquela área, e se não fosse pela uso capião e se não encontrasse esse irmão, eles não conseguiriam resolver essa situação dos 2/3 que estava em nome do requerente e 1/3 em nome do irmão, do qual o requerente já tinha posse há mais de 30 anos.
Ele inclusive reformou toda a fazenda, transformou aquilo, adequou aos tempos atuais, né? E não havia em nenhum momento esse irmão retornado para exercer nenhum tipo de posse. Então a ata notarial eles realmente requereram, né, que fosse lavrada, constando essa circunstância, juntaram os documentos, né, comprobatórios das escrituras, a declaração dos vizinhos, dos lindeiros, declarações de parentes, juntaram os documentos de que, inclusive no ITR, no CCIR, constava em nome do requerente já tudo, né? Inclusive, ele nem imaginava que ele tivesse sua posse durante todo esse tempo, ele jamais precisou fazer nenhum tipo de comprovação, então ele... Nesse sentido, ele nunca tinha lido a matrícula, até porque uma pessoa leiga que leia uma matrícula não consegue interpretar. Ele só ficou sabendo dessa situação no momento em que ele precisou georreferenciar a sua área, porque o imóvel tinha já uma área superior àquela permitida em lei para não precisar de georreferenciamento. Neste momento, ele requereu, né? Então, a lavratura da ata notarial. Embasamento com relação à posse, ele tinha o fato dele estar lá, o fato dele ter reformado, dele ter pago as notas todas em nome dele e de que o imóvel todo, toda a área pertencia a ele, inclusive o restante do estabelecimento. Então é um fato bem interessante porque em algumas circunstâncias, e isso existem muito erros de matrícula, de registro, existem descaracterizações dos imóveis de uma forma que chega um momento em que tu não tem outra coisa a fazer a não ser realmente requerer que seja uso capido. Claro que neste caso ele tinha a favor dele a possibilidade dele requerer a usucapião extrajudicial, porque ele já tinha um lapso no dobro do tempo necessário, que é de 15 anos para extraordinária, e ele já tinha todo esse histórico. E essa comprovação ele conseguiu fazer, inclusive com a notificação desse irmão, e conseguiu então fazer o registro desses seus 2/3, desse seu um terço a mais, formando todo o registro em seu nome. Então esse é um dos casos que acontece de atas que nos vêm, né, que nós precisamos analisar, e aí nós juntamos os documentos, e eu tenho esta ata aqui, vou só mostrar para vocês de longe, né? É este documento aqui, que é a nossa ata notarial. Ela fica depois registrada neste livro de atas notariais, né? Essa é o nosso livro de ata notarial para registro de uso capião, o livro número 5. Já lavramos mais de 80 atas notariais aqui no tabelionato, né? E a grande maioria delas se converteu em registro ou está em processo, né? Está no procedimento, está andando no registro de imóveis. Então, querem saber sobre inventário, ata notarial, como se faz, né? Quais são os caminhos? A prof conhece este teu problema. Eu conheço esta dor que nós temos e que precisamos resolver perante o registrador de imóveis, convencendo, é claro, e essa era um convencimento bem simples praticamente de fazer, até porque já tinha todo o histórico. Mas a prof traz aqui todos os dias nas lives aquela informação, troca essas ideias com vocês, e também através das postagens que eu faço do
material, né, do conteúdo que vocês têm no @extraconcurso, que é a página exclusiva do curso da Prof. Blasquezi, onde vocês têm somente materiais jurídicos, e também do nosso novo curso, que estreia na sexta-feira, dia 18, que já está com as pré-matrículas aí em aberto, mas que eu abrirei as matrículas definitivas na live do dia 18, às 19h05, com grandes promoções para vocês, e onde vocês vão fazer uma imersão na usucapião extrajudicial e, após isso, estarão aptos a fazer todo o procedimento para obter o registro da sua usucapião extrajudicial. Então já segue a prof, avisa todos os amigos que 11 horas todos os dias tem live com a Prof. Blasquezi. Até a próxima. Beijo da prof.